Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Olá, boa noite. Vou movimentar um pouquinho, sair da imobilidade. Vamos seguir a leitura do Bernie Tetsugen Glassman. Receitas de um mestre zen, uma vida que vale a pena. Ele ainda está no terceiro prato, que é o sustento. Viu como é longo, como é difícil refletir sobre o sustento? E ele vai falar sem dinheiro suficiente. Dinheiro é um ingrediente complicado. Assim como o tempo, nós normalmente pensamos que não temos o suficiente. Mas o quanto é suficiente? Quanto dinheiro realmente precisamos? Buda não permitia a seus monges guardarem coisas. Não havia proteção ou uma rede de segurança. Não havia geladeira para guardar comida ou bancos para guardar dinheiro. Todas as manhãs, os monges tinham que levantar, caminhar até a aldeia mais próxima e mendigar por comida. Sua existência dependia do que eles faziam cada dia. Cada dia tinham que começar de novo, só para conseguir sua subsistência. Eles comiam o que quer que recebessem, com uma atitude de gratidão. Viver dessa forma faz que cada dia seja muito vital. Você se torna extremamente ativo. Você se livra da complacência e pode superar suas limitações. Eu realmente acredito que, nesse sentido, ser pobre é a forma mais rica em que podemos viver. Mas isso não é o mesmo que viver na pobreza. Quando vivemos na pobreza, estamos sempre com fome.
Sentimos que não temos comida, roupa ou moradia suficiente. Por outro lado, quando vivemos no luxo, passamos pela vida sentindo-nos cheios e inchados, como se tivéssemos comido demais. O cozinheiro zen evita esses dois extremos, seguindo o caminho do meio de Buda. Em termos de dinheiro, o caminho do meio é livre dos extremos de pobreza e de luxo. É o caminho da sustentabilidade. Seguindo o princípio da sustentabilidade em nosso cotidiano, não negligenciamos nossas necessidades e não somos gananciosos. Nós tentamos comprar ou fazer aquilo que podemos usar, nem mais nem menos. Nós não nos empanturramos, nem acumulamos reservas. Compramos roupas para vestir, não para colocar no armário. Compramos comida para comer, não para azedar ou apodrecer na geladeira. E fazemos o melhor para recompor o que usamos. O cozinheiro zen conduz os negócios da mesma forma. Um dos mais inovadores métodos de gerenciamento, por exemplo, Just-in-Time Inventory, faz uso dos princípios de sustentabilidade, JIT. Empresas usam JIT, essas que usam minimizam seus estoques. Por exemplo, nós entregamos os brownies de chocolate a Ben & Jerry, à medida em que eles necessitam. Dessa forma, você não precisa se preocupar com comida estragando ou pagar quantias enormes para estocar. Qualquer coisa em excesso cria problemas. O contraditório é que muito pouco de qualquer coisa também pode criar problema. Quando Ben & Jerry diminuiu a quantidade de brownies nos seus pedidos, fomos forçados a diminuir nossa produção. Tivemos que reduzir de 2 equipes para 1. Alguns meses depois, quando eles quiseram mais brownies, tivemos que acrescentar de novo novos membros à equipe. Isso fez um belo estrago em nossa força de trabalho. Temos discutido este problema com a Ben & Jerry para tentar encontrar um sistema que funcione para os dois. Por isso, precisamos de reservas razoáveis, tanto no mundo dos negócios quanto na vida pessoal. Mas isso também faz parte da sustentabilidade. Uma reserva pequena cria ansiedade e insegurança, mas excesso de reserva pode embotar a motivação de aguçar a criatividade. Nós também temos a noção de que temos que ter tudo armazenado, que temos que ter o capital, economias e seguro. E então criamos instituições somente para esse propósito. Essas coisas podem ser importantes, mas quando ficamos presos demais a elas, acabam arruinando nossa refeição. Se achamos que estamos ganhando mais dinheiro do que precisamos, é hora de ampliar a família que alimentamos. Dessa forma, podemos seguir sempre o caminho do meio da sustentabilidade. Quando a padaria Greyston começou a sustentar os praticantes Zen que a iniciaram, começamos a buscar uma família maior para sustentar. Começamos a treinar pessoas sem teto e cronicamente desempregadas. O princípio de restituir o que usamos também se aplica aos negócios. Quando o negócio dá retorno à comunidade, isso capacita a comunidade no sentido da autossuficiência. O resultado é que você tem menos pessoas dependentes da assistência social
e mais clientes comprando coisas. Isso faz crescer tanto a sua empresa quanto as outras na vizinhança. Por outro lado, as empresas que só gastam recursos ficarão sem clientes ou empregados e acabarão por ir à falência. Quando decidimos nos envolver com ação social em Yonkers, achei que isso seria impossível enquanto morássemos na mansão de luxo de Riverdale. Então, a colocamos à venda. Quando você faz prática dos koans, precisa experienciar as coisas diretamente, tornando-se uno com a situação. Então pensei que devíamos ir às ruas para junto das pessoas que estávamos tentando ajudar, para ver o mundo através dos olhos de quem não tem teto, habita submoradias ou é desempregado. Foi assim que encontramos no bairro uma casa totalmente arruinada. 10 de nós se mudaram para lá e fizemos uma reforma completa, que levou de 6 a 7 meses para ser concluída. O porão foi dividido e tornou-se um dormitório, e fazíamos nossas refeições em grupo. Durante esse período, fazíamos zazen e os retiros de final de semana no Zendô, em cima da padaria. Quando começamos nosso trabalho de ação social, as pessoas diziam: bem, como vocês vão fazer isso? Nós temos uma comunidade pequena e não temos dinheiro para isso. Não temos $1 milhão. Eu disse: o problema é que você está olhando para o seu bolso. Nós temos o universo inteiro. Da mesma forma que, com o tempo, quase sempre há dinheiro suficiente para fazer alguma coisa. Quando olhamos o dinheiro que tínhamos, por exemplo, nós vimos que havia apenas o suficiente para produzir algo pequeno. Então foi isso que fizemos. Começamos trabalhando com o dinheiro que tínhamos. Nós assávamos pão para a sopa comunitária do local. Você simplesmente começa o processo com o que quer que tenha, e por fim a refeição começa a tomar forma. Suponha que você não tem nenhum dinheiro, mas tem uma ideia do que quer criar. Se você ficar sentado no pátio de sua casa dizendo: eu não posso fazer nada porque não tenho dinheiro, quem vai se juntar a você? Agora, se você disser: vamos fazer alguma coisa, é impressionante o que pode acontecer. As pessoas são atraídas pela ação. Você atrairá milhares de pessoas de todos os lugares. As pessoas vão querer ver aquela ideia se materializar. Pode ser um livro, ou um novo tipo de biscoito, ou qualquer outro produto, o dinheiro aparecerá. Quando estávamos começando o nosso trabalho na Greystone, simplesmente compartilhar nossa filosofia atraiu todos os tipos de ajuda. Ângelo Martinelli, um político local, tornou-se um membro do nosso quadro de diretores. As pessoas da Social Venture Network, rede de iniciativa social, ofereceram orientações e contatos. Budistas de outros grupos vieram trabalhar conosco. Fundações governamentais colocaram-se à disposição para financiamentos. Muita gente diferente quis associar-se conosco. Logo que viam que não éramos somente idealistas e que havia determinação para fazer as coisas acontecerem, e nós tínhamos uma história de fazer com que as coisas acontecessem, elas sabiam que não éramos apenas sonhadores. Apenas o suficiente. Dinheiro é um ingrediente absolutamente necessário
Mas quando se torna a única força motivadora, quando você foca exclusivamente na sua acumulação, ele pode facilmente dominar você e arruinar uma refeição. Tudo começa a ter gosto azedo. Quando se está tentando ajudar outras pessoas, você normalmente cai em um tipo de armadilha. Você quer que tudo seja legal. Você está sempre se preocupando em fazer o bem. A refeição da ação social tem uma tendência de tornar-se adocicada demais. Quando isto acontece, o cozinheiro zen adiciona um ingrediente que está faltando, que é a sabedoria. Se você quer fazer o bem, mas também quer ter dinheiro suficiente para tornar-se autossuficiente, então você não vai longe demais em uma direção. Dinheiro torna-se uma importante alavanca, válvula de escape ou meio de avaliação da ação social. E a ação social faz o mesmo com o dinheiro. As duas áreas trabalham em harmonia. Se o seu modo de vida está voltado só para o dinheiro e não tem nenhum aspecto de cuidado com os outros, então você se descobrirá no reino dos fantasmas famintos. A longo prazo, seu negócio se destruirá, porque você não está dando nada de volta à comunidade da qual seu dinheiro está vindo. Um pouco é normalmente suficiente. De certa forma, a falta de dinheiro pode ser um de seus melhores ingredientes. Há uma história famosa sobre o professor de uma universidade que veio discutir Zen com um mestre. O mestre serviu-lhe chá. E mesmo com a xícara cheia, o mestre continuou servindo. Se sua mente está cheia, o mestre disse, nada novo pode entrar. Se as coisas estão cheias demais, fica difícil para algo acontecer. Esperamos que nossa abordagem de trabalhar com o sem-teto sirva como modelo que possa ser replicado em outras cidades, incluindo Nova York. Mas o melhor lugar para criar um modelo é um lugar onde haja ausência de modelos, onde haja muitos problemas, mas não muitas soluções sendo tentadas. É como caligrafia. Se você começa uma tela abarrotada e toda cheia de marcas, com muitas coisas acontecendo, é difícil ver a caligrafia. Mas quanto mais espaço houver em uma tela, mais visível torna-se a pincelada. Você pode ver as letras em decorrência do espaço vazio. Não é uma questão de quanto você tem. Você pode fazer algo muito legal e a partir de apenas alguns ingredientes. Na realidade, quando as pessoas começam a cozinhar, às vezes há uma tendência de colocar tudo na panela, carne, batata e verdura e todos os temperos diferentes do armário. Mas esta abordagem não funciona muito bem. É demais. As coisas se anulam umas às outras. Então, pode ser que a falta de ingrediente represente uma certa vantagem. O espaço vazio também pode tornar-se parte da refeição. Por exemplo, quando não tínhamos uma grande experiência no mercado, o financiamento governamental não foi acessível no início de nosso trabalho. Não ter o ingrediente dinheiro governamental mostrou ser uma grande vantagem. Forçou-nos a desenvolver nosso negócio de forma lucrativa e a criar uma fundação muito mais autossuficiente, sobre a qual foi possível construir nosso trabalho social. E agora ele vai para o quarto prato, receitas para a mudança social.
me ficou quando ele fala de aumentar a família, né? Quando começa a parecer que tem já o suficiente, né, para um pequeno grupo, para aquele início. A gente não pensa em acumular, né? Em guardar, então eu vou garantir, né? A gente pensa em aumentar para aumentar a família, para oferecer para mais pessoas, para dar mais oportunidade. Achei muito lindo isso. Ousado também, né? De repente vender uma casa para comprar uma em ruína, que eles próprios reformem, né? Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Também gostei dele dizer que se você ficar quietinho, dizendo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, que você provocar, você falar do sonho, você falar do que você enxerga, você falar do que você acredita ser possível, com verdade, as coisas acontecem. Eu lembro do Dengaku Sensei falando do Vila Zen, que quando a gente começou a construir lá, a gente não tinha nada, foi um projeto de um Buda de 9 metros de altura que alavancou tudo, né, que o Vila Zen é hoje. E ele dizia, a gente não precisa de dinheiro, porque a gente fazia reunião e todo mundo falava, mas de onde a gente vai tirar dinheiro? Mas de onde a gente vai tirar dinheiro? E ele dizia, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de pessoas que acreditem nesse sonho, né? Acreditem nisso que a gente está construindo. E aí vinha, o dinheiro vinha. É muito incrível. Eu acho que a gente viveu isso um pouco, vive na nossa sanga isso também, né? Quando a gente começou a procurar uma casa, quando a gente começou a ter que sair de onde a gente estava, a gente começou a falar, muitas pedrinhas, muitas coisas começaram a se movimentar na direção, né? Da gente poder ter um espaço, da gente poder cuidar, da gente construir no nosso tempo, né? Maru? Ai, fala, Paulo. Oi. Então, essa parte me chamou bastante atenção também, né? Que quando você se coloca em ação, as pessoas aparecem. E eu estou bem nesse momento. Já faz um bom tempo que eu tenho trabalhado com algumas poucas pessoas. E me parece que isso tinha se esgotado, e eu estava meio que parado e começando a amadurecer outros projetos, mas um pouco com medo de colocar ele para o universo, para ele acontecer. Mas eu estava em exercício, assim. E há um mês, de fato, eu coloquei ele em ação, que chamei uma pessoa, que chamou outra, Então, hoje, em um mês, somos 10. Eu terminei o projeto hoje, enviei para um edital, ficou maravilhoso e com pessoas completamente diferentes, inusitadas e pessoas lindas e assim, eu não esperava que elas topassem assim, quase que meio que não acreditando que elas gostariam de trabalhar comigo também. Uhum. Então, eu estou muito feliz porque, de fato, se você coloca em ação, você diz para o universo, não há como. A coisa só acontece se você dizer para fora, né? E as pessoas estão ávidas também para encontrar boas ideias, parceiros e trocar. Que legal. Muito bom, muito bom. Parece esse paralelo da família pequena, né? A gente se acomoda, né? A gente fica num lugar que é bom, as relações são. Você sabe que o caminho do Zen
ele é justamente para desconstruir essa nossa tendência a ficar, sabe? Na relação que é confortável. Então, quando você está praticando na comunidade, você faz um retiro, alguém distribui as funções. E quando você vive na comunidade, você gosta de parceiros que trabalhar com o Paulo é sempre legal, porque eu falo, ele já entende, a gente tem uma certa... Aí você sempre escolhe trabalhar com determinada pessoa. O professor vai lá, percebe o movimento, como você sempre cria os encaixes que te agradam, né? E ele vai lá e tira você daquele lugar e põe você para fazer outra função, e aí quebra teu chão, tira teu eixo, e aí o universo parece que abre. Se você não ficar, que coisa, não, que chato, e jogar para o universo, como você falou, confiar, né? E se dispor a fazer com quem você não conhecia, com quem você talvez achava que não... É incrível, é impressionante. Se abre. Nem sempre se abre tão maravilhoso, mas se abre, sabe? É uma pedrinha que sai do lugar, todas as outras se reorganizam. E a gente tende a querer ficar no que é conhecido, em todos os níveis, sabe? Até de receita de comida, que a gente acha que faz sempre do mesmo jeito, e de repente alguém vem e fez diferente. Você fala, olha, né? Fica gostoso também, fica diferente, fica com outra cor, com outra textura, né? Mas você sempre fez daquele jeito, e você, sabe, time que está ganhando não se mexe? Não é, não é. Na vida não tem garantias. Então, às vezes você se limita com medo e uma hora alguma coisa acontece e você ficou sozinho, porque você restringiu as suas oportunidades, você restringiu as possibilidades, sabe? Por medo. Mas é muito parecido com sentar, né? Pelo menos para mim, assim, que estou começando. A quantidade de problemas que a gente põe na frente das coisas e que está aparecendo para mim é impressionante. Então, isso te deixa parado mesmo. E quando você coloca em ação, as coisas vão acontecendo, coloca em movimento mesmo. E daí você percebe que fala, gente, mas isso é um problema que eu inventei, não tinha problema aqui. Muito boa a reflexão. Acho que é isso aí. Legal, Paulo. Obrigada. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar? Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.